Oi, pessoal! Passando aqui para falar com vocês sobre o livro, então, a minha apostila, o meu livro do Caminhos da Matemática. O livro ficou pronto e ele é um livro, ele é uma apostila, mas ele segue uma sequência de atividades progressivas que vai fazer com que as crianças consigam desenvolver as habilidades, né, e desenvolver o senso numérico de uma forma progressiva, onde os desafios vão aumentando, mas não são atividades convencionais, são atividades bem envolventes, que movimentam bastante as crianças, que fazem com que elas trabalhem bastante, recortem, pintem e pensem muito para resolver então os desafios. Então eu queria te mostrar um pouquinho como ele ficou e te dizer que junto ao livro você vai receber um manual de aplicação do material. Esse manual é um manual que foi elaborado para as professoras, também para as famílias e também com foco nos alunos da educação especial. Então, assim, para os professores, eu tenho aqui item por item do trabalho, com as atividades que estão aqui dentro do material, tá? Como a professora vai aplicar sugestões de cronograma, né? As habilidades que cada uma das atividades contempla. Também, junto a tudo isso aqui no manual, eu tô te oferecendo uma coletânea de livros de literatura que vão se associar às atividades do livro. Então, são muitas literaturas que estão separadas por habilidades e por conceitos, né, que estão sendo trabalhados, como, por exemplo, quando eu for trabalhar com os agrupamentos, então eu tenho sugestões de livros que abordam esse conceito. Quando eu trabalhar com ampliação do campo numérico, com grandezas, com noções de tempo, medidas, eu também tenho livros que apoiam isso aqui. Então, além desse manual te favorecer uma aplicação do material, inclusive aqui, sempre você vai encontrar a revisão das atividades anteriores, né? Atividades como jogos, coisas que você pode fazer a mais, além desse material que tá aqui. Então, por exemplo, aqui, na dezena em números maiores, como é que a gente vai aplicar? Construção da dezena, as habilidades trabalhadas, as atividades. Então, trabalhando com números maiores de 20, a página 93 e a 94. O que você vai fazer e como vai aplicar o material? Aí depois a gente vai chegar, então, lá na parte da sugestão das literaturas. Aqui eu tenho a sugestão, por exemplo, quando você for trabalhar lá no livro com os números e as quantidades, aqui eu estou te dando 4 livros de literatura que você vai utilizar e vai agregar a esse trabalho. Mas deixa eu te mostrar o livro por dentro agora. Então, o livro, ele vai, olha só, ele tem 181 páginas de atividades que você pode desenvolver com os seus alunos. Aqui eu tenho o sumário, e aqui no sumário eu tenho as páginas com todos os conteúdos que estão sendo abordados. Aí depois eu tenho orientações do uso do material, orientações básicas, né, para o professor e para as famílias. Aí depois eu tenho as habilidades que esse material desenvolve, e ela, cada uma setorizada, assim, pelos capítulos, a importância do conhecimento matemático pelas crianças pequenas, e depois a gente tem uma apresentação, né, para as crianças com este personagem aqui, que convida eles, então, a realizar as atividades. E logo no início a gente tem uma atividade de testagem, uma testagem de conhecimento das crianças, de reconhecimento de signos dos numerais, e também uma testagem que vai ajudar que as crianças possam diferenciar letras de números. Olha aqui eu tenho o pote das letras, onde eles vão guardar as letras, né, que não vão na amarelinha, porque a amarelinha é a primeira atividade de testagem. Aí depois a gente começa a trazer os números para dentro da vida das crianças, para isso ser bem contextualizado. Então aqui eu sou especial, o meu nome, o desenho como eu sou. Aí depois
né, a idade que a criança tem, como ela representa essa idade, quais são as diferentes formas de representar essa idade. Eu sempre no material eu tentei colocar mais de uma representação para a gente não ficar agregado, né, ali só naquela forma de mostrar a quantidade. Aí depois os números na minha vida e um número de cada vez. E aí o número do dia, então aqui, por exemplo, o cachorrinho está mostrando que é o número 1. Todas as diferentes formas de mostrar o número 1. Aqui eu desenvolvo o traçado com eu já estou mostrando aqui para as crianças o direcionamento da escrita. Aí depois aqui ele sempre vai ter que pensar para resolver. Por exemplo, pinte uma estrela. Ele não tem uma estrela, ele tem várias. Ele precisa fazer essa diferenciação. E aqui eu estou fazendo a criança pensar. Mas eu tenho que pintar só uma. A prof pediu pinte uma estrela. Os enunciados também são muito diretos. E tem muito espaço para a criança trabalhar aqui no livro. Eu adoro essa aqui do Arrumando o Estojo, ó. Ele precisa colocar dentro do material, dentro do estojo, uma quantidade, uma somente, de cada um dos elementos que vão no estojo. Mas ele não tem só uma, novamente, ele tem mais de uma. Então, como ele vai resolver esse desafio? Ele vai ter que pensar, né? Como ele vai completar essa tarefa? E assim, para cada número que aparece, olha aqui, ó, agora alimentando os animais. Então, ele vai pintar uma folha para cada um desses animais aqui que estão no material, na atividade. Aí depois vai chegar o número 2. E o número 2, ele vai seguir o mesmo modelo de trabalho na primeira e na segunda atividade. Mas depois ele começa a ficar muito divertido. Aqui ele tem... são outros desafios. E assim, eu adoro esse aqui, ó, que eles podem escolher eles podem escolher 2 brinquedos para comprar para o pet, mas só 2. Então, ele vai pintar 2 elementos, né? E assim vai aparecendo os desafios. Isso vai até o número 10. Aí, depois que a gente já completou até o número 10, a gente vai começar a falar da dezena. A gente vai construir a dezena com as crianças e vai apresentar diferentes maneiras de compor a dezena e vai sistematizar isso bastante também. Olha só, inclusive eu apresento aqui a primeira noção de quadro, valor de lugar, tá? E eu explico isso aqui de uma maneira bem clara para as crianças e elas vão entender a formação, então, do número. Aí depois tem muita atividade legal, olha só, festa de aniversário, tem jogos, deixa eu mostrar mais aqui para você, ó. Ele tem atividades coloridas e ele tem atividades preto e branco. Aí depois, lá no final, tem os anexos, que tem a régua, que eu achei, tem os jogos de pareamento e tem as réguas de trabalho de sala de aula. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem o quadro, porque eu vou até o número 100 com as crianças. Olha as réguas que eles vão utilizar para trabalhar. É tudo muito divertido, é tudo muito lúdico e é tudo muito contextualizado. Aqui dentro, inclusive os problemas matemáticos, eles partem de um contexto e são coisas reais da vida da criança. Então, assim, o livro Caminhos da Matemática, ou se você preferir chamar de apostila, ele é o trabalho para você. É para você trabalhar todo ano com esse material. E trabalha ele junto com o seu livro didático. Você não precisa priorizar um ou outro, só que aqui você vai ter as atividades que você busca lá no meu perfil e que te agradam e que fazem com que você sempre volte. Então, aqui na matemática, com muito carinho eu elaborei esse material para que você possa... Esse material é meu, eu vou usar na minha sala de aula com os meus alunos. E eu tô colocando ele à disposição de vocês. E juntamente a tudo isso, eu também te falo sobre a adaptação dos materiais para os alunos de inclusão. Porque aqui no manual
você vai ter uma seção desse manual que fala sobre os alunos de inclusão. O caminho da matemática, como eu adapto as atividades para esses alunos da educação especial. Então, eu espero que você goste, eu espero que você aproveite. E eu vou fazer muitas outras chamadas para te falar sobre outras atividades que estão aqui dentro do livro. Mas se você já quiser adquirir o livro, ele já está na Hotmart, o site está lá no link da minha bio. Então, assim, ó, dá uma olhada que lá tem uma amostra, você vai ver o tipo de atividade que está ali. Então, daqui a pouco eu volto e te conto mais um pouquinho.